Olá pessoal, então nós vamos fazer hoje atividade de ciências. Nós vamos iniciar o capítulo 2, a unidade 2, porque as outras, a unidade 1 você já tinha concluído. E nós vamos começar com as rochas e o solo. Vai ser da página 204 até a página 214. Então vocês vão ler todas as páginas e fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem deixar a atividade sem realizar, sem fazer, colocar a observação do lado, do que vocês tiveram dúvidas, e quando a gente retornar, a gente vai retomar todas as unidades para vocês fixarem melhor, tá bom? Então, na página 214, a gente começa com a exploração de uma imagem que vocês vão observar como o ser humano está utilizando a imagem. Então, essa ilha que está sendo representada na imagem foi construída no mar. Então, o que o ser humano precisou fazer para tornar isso possível? Então, vocês vão ver aqui no livro, tá? A imagem, vocês vão analisar a imagem, tá? Bem criteriosamente, ler com bastante cuidado as informações que estão sendo apresentadas aqui. E depois que vocês observarem a imagem, vocês vão escrever no caderno essas duas respostas aqui das duas perguntas. O que vocês vão fazer, o que o ser humano está fazendo, que ele precisou modificar essa imagem que está sendo apresentada para poder habitar nela. Então, vocês vão, no primeiro momento, observar e depois responder no caderno. Está bem claro as modificações que foram feitas ao longo dos anos. Dando continuidade, na página 206, a gente já vai passar para as rochas e os minérios. Aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a formação do nosso planeta, que ele é formado por camadas, acho que assim está melhor. Que ele é formado por camadas, e a camada mais superficial do nosso planeta, vocês estão vendo aqui, que é a crosta terrestre, tá? E a crosta terrestre ela é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente de minerais. Então aqui embaixo já vem a explicação dos minerais. Os minerais são compostos geralmente por sólidos e encontrados no ambiente. Então essa composição dos minerais, vocês vão ver aqui na página seguinte, que fala como é a composição deles. Então eles são formados por vários minerais. Aí nós temos aqui o granito e o calcário. Então tem a explicação dessas duas rochas aqui, como elas foram formadas. E vocês vão observar também que muitos minerais podem ser explorados pelos seres humanos. Nesse caso, os minerais passam a ser chamados de minérios. Pessoal, as explicações aqui estão bem tranquilas, mas eu elaborei também textos para vocês, tá? Explicando direitinho, item por item, como é que funciona essa formação. Tem as atividades para vocês fazerem, então vocês vão ter bastante material para consultar além do livro, tá? Aí a gente já passa para a formação do solo. O que seria a formação do solo? Então vocês vão vendo aqui que as rochas, que formam a crosta terrestre, que eu mostrei aqui nessa página anterior, tá vendo aqui a crosta, tá vendo como é que ela vai ser representada? Essa formação ela é exposta à ação de diferentes fatores, então como os ventos, as chuvas, a luz solar, os seres vivos. Aí dessa imagem a gente passa para a próxima. Vocês vão ver que ao longo de milhões de anos essa exposição foi desgastada lentamente e foram se quebrando, tá? E com isso, nessa próxima imagem, vocês vão ver que as partículas elas foram se juntando com o ar, com a água, o resto dos vegetais, dos animais. Isso tudo aí é o que forma, tá? O nosso solo. Então a formação do nosso solo é essa. São os componentes, São os restos de animais, os restos de vegetais, a água, a luz, o solo e seres vivos. Aqui embaixo está explicando para vocês que no solo, ele é encontrado na nossa superfície da crosta terrestre. Aí vocês podem voltar de novo aqui na imagem
que vocês vão perceber essa formação que ela é dividida, tá vendo? Por camadas, e ele é conhecido popularmente como chão ou terra. Então, abaixo da camada do solo é encontrado o quê? É o subsolo, e onde achamos os minérios, reservas de petróleo e até mesmo a água. Então, o material que eu preparei para vocês, ele explica exatamente isso também. Primeiro vocês vão fazer essa leitura do livro, depois o Márcio vai enviando as folhas para vocês, e nele tem essa explicação, que o solo é como se fosse uma camada de bolo, tá? Tem aquela partezinha mais escura que é de cima, né, que fica, tem o meio e tem a parte de baixo. Então, assim, a formação do nosso solo, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão anotando aí no cantinho, tá? No rodapé da página, numa folha, porque quando a gente retornar vocês vão me fazendo as perguntas e a gente vai explicando uma por uma, e cada um vai colocando, vai interagindo e colocando o que pesquisou, tá? Na página 209, nós temos essa atividade para fazer. Ela está bem tranquila. Inclusive, eu vou virar porque ela está com a resposta. E isso não vale. Lá na página 209, vocês vão observar a primeira imagem que tem lá na atividade número 1, que é a exploração do cobre. Aí a primeira pergunta que vai ser feita para vocês é de que porção da crosta terrestre está sendo extraído esses minérios aí. Então vocês vão ver que essa extração aí, ela aconteceu, aí tem várias camadas aí que já foram extraídas, e vocês vão marcar para mim se ela foi no solo ou no subsolo. Mas está bem tranquilo de vocês responderem essa questão. E por que foi preciso cavar a mina para extrair os minérios? Aí vocês também vão responder, no livro o espaço que tem está tranquilo para responder, mas se vocês acharem que está pequeno, podem colocar no caderno resposta, tá? Sem problema algum. A número 2 pediu para vocês enumerarem a imagem de 1 a 4, na ordem em que ocorre a formação do solo. Então, essa formação do solo está bem explicadinha aqui na página 208, é só vocês observarem que vocês vão ver aqui direitinho como é que aconteceu essa formação aí desse solo. E em seguida, vocês vão responder, vão citar para mim 2 tipos de interação dos seres vivos com o solo representado acima. Bom, eu não vou falar porque vocês vão ter que observar a imagem, tá bom? Para poder responder. Qualquer dúvida, vocês vão voltando nas páginas anteriores, tá bom? A resposta está aqui mesmo nas páginas anteriores e na atividade de folha que vai ser disponibilizada para vocês. Na página 210, a gente tem uma representação aqui dos componentes do solo, tá? Esse experimento ele vai ser realizado em sala. Assim que a gente voltar, assim que a gente retornar, nós vamos fazer esse experimento em sala. Eu poderia até fazer aqui agora para vocês, mas não justifica, porque eu preciso que vocês tenham acesso a esse material. Então vocês têm que ver o material, tem que colocar a mão, pegar, sentir, para vocês se familiarizarem melhor com o tipo de material que a gente vai trabalhar aqui em sala. Aqui no livro a explicação é a seguinte: com uma lupa a gente vai observar uma amostra de solo de jardim, que a gente vai coletar até aqui mesmo no próprio colégio. Então essa amostra foi colocada em uma bacia e com a lupa a gente vai olhar bem detalhadamente o que tem lá dentro, tá? Desse material que a gente coletou. Nessa imagem aqui a gente pode observar que tem pequenas folhas, tem pequenas rochas, tem raízes de plantas e tem restos de animais e também minhocas. Em seguida, a gente vai mergulhar um copo com solo em um balde com água. Aí a gente vai preparar um balde, vai pegar um pouco aqui desse componente que a gente separou, vai colocar dentro de uma bacia com água, para vocês verem e observar com bastante atenção as bolhas de ar que vão surgindo. Tem uma explicação dessa também nas folhas que eu preparei, para vocês entenderem melhor o que são essas bolinhas de ar, tá? Observando e tocando com as mãos outras amostras de solo, aí vocês vão observar as diferenças, tá? De um para o outro.
Então a gente tem aqui um solo rico em argila, cor avermelhada e partículas menores. E na outra mão a gente tem um solo rico em areia que tem a cor amarelada e partículas maiores. Despejando um pouquinho de água nessas duas amostras que a gente coletou aqui, aí na primeira nós vamos ter um solo rico em argila e na segunda um solo rico em areia. Qual que é a diferença de um para o outro? Aqui vocês vão observar que a água ficou retida. No solo argiloso, a água ela não desce, ela fica retida. A gente fala que ela não é permeável, tá? E aqui no solo rico em areia, vocês viram que a água escorreu. Então, bom, continuando aí os nossos estudos, a gente vai passar agora a falar um pouquinho do solo e os seres vivos. Então nessa imagem aqui vocês vão observar que é uma fazenda, certo? A primeira pergunta é, vocês vão identificar os seres vivos nessa imagem, depois vocês vão comentar como cada ser vivo, a interação de cada ser vivo no solo, aqui na imagem assim. Então tá bem tranquilo. Os seres vivos eles podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Então alguns seres vivos utilizam o solo para obter o alimento ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dele absorvem a água e os nutrientes, e há também os seres vivos que constroem seus abrigos aqui no solo. Então vocês vão observar tudo isso que foi falado aqui nesse parágrafo, é o que realmente está acontecendo aqui em cima. Bom, na página 211, nós vamos ter aqui a cobertura vegetal do solo. Por exemplo, essa ação, o que acontece? A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo. Então a função da cobertura é proteger o solo. Tá? Do quê? Das chuvas, dos ventos. Aí o que acontece? Essa cobertura, ela faz com que o solo ele permaneça mais firme, para não acontecer, por exemplo, como a gente pode ver nos jornais em épocas de chuvas, o que acontece? Por que acontece os deslizamentos de terra? Eles acontecem porque o solo ele vai se desgastando com a ação da chuva, dos ventos, e além disso ainda tem as próprias pessoas, elas começam a tirar aquela camadazinha do solo, assim como a grama, e aquilo vai fazendo com que o solo fica desgastado. Aí com isso, quando vem as chuvas, aí acontece que os barrancos eles vão cedendo, eles vão caindo porque aquela camada de proteção foi retirada. Então eles vão ficando cada vez mais fracos e cedem, com as primeiras chuvas que acontecem, eles já começam a ceder. Então essa explicação é bem isso aqui. Porém nessa página aqui, está falando aqui da ação das minhocas nesse solo. Tá? As minhocas, elas auxiliam na nutrição do solo por meio da produção do humus. Gostaria que vocês pesquisassem aí em casa, nos dicionários de vocês, tá? O que seria essa palavra humus, até mesmo para vocês entenderem melhor o que vai vir daqui para frente. O ser humano ele pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades. Então a gente tem aqui nessa imagem uma indígena confeccionando, tá? Um artesanato aqui para a aldeia dela. Então ela está confeccionando um material aqui para a aldeia dela. Nessa imagem de baixo, a gente vai ver que o solo também foi fonte de riquezas, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessa explicação que a gente tem aqui, com o que aconteceu no final do século XV, tá bom? E como é que foi ficando daí para frente. Se vocês observarem aqui no finalzinho aqui, ó, do livro de vocês, vocês vão perceber que tem a explicação da palavra humus, tá? Mas vocês podem pesquisar também no dicionário para vocês olharem a resposta do dicionário e a resposta aqui. Vocês vão ver que vão ser a mesma. Porém, a nossa explicação está mais científica porque a gente está falando de ciências, tá bom? Aqui na página 213,
e na página 214 tem atividades para vocês resolverem, tá? Sobre o que já foi explicado e o que já foi comentado aqui das páginas anteriormente. Aí por hoje a gente vai ficar até aqui na página 214, tá bom, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.